Certo. A senhora é nascida em Campo Grande? Nascida, criada. Nascida e criada lá. A senhora trabalha? Agora estou presa, doutor. Eu sei, mas antes de estar presa, a senhora trabalha? A senhora trabalha, eu estou presa. Meu Deus, esses bolsonaristas são muito burros, gente. Puta merda. Só nessa aí eu já dava 10 anos de cana, já só pra essa resposta. A senhora disse que é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e tudo isso que aconteceu aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. Que dia a senhora chegou aqui em Brasília? Eu prefiro não responder. Certo. Onde é que a senhora estava antes de se deslocar para a Praça dos Três Poderes? Eu estava no shopping. Estava num shopping? Certo. A senhora estava acompanhada, estava sozinha, estava em um grupo, estava com família? Como é que foi? Eu estava sozinha. Estava sozinha. Esse planejamento de vir para Brasília, a senhora organizou tudo sozinha, a senhora pensou tudo sozinha? Eu prefiro não responder. Certo. A senhora recebeu alguma ajuda financeira para chegar aqui em Brasília? Alguém pagou o seu transporte? Não. A senhora foi presa no Senado, né? No plenário do Senado. Nesse deslocamento de onde a senhora estava, desse shopping que a senhora falou, até chegar lá à Praça dos Três Poderes e dentro mesmo do plenário do Senado, em algum momento a senhora trazia com a senhora algum tipo de arma, ou arma branca, ou instrumento pérfuro cortante, ou substância inflamável? Jamais. A senhora, nesse deslocamento, a senhora passou por alguma revista policial? 2 revistas, um para o homem, né, que tirou todas as minhas coisas, que eu estava com uma pequena mochila, e por uma revista de uma policial feminina. Essa revista foi em momentos distintos? A senhora chegou, passou por uma revista e depois por outra, ou foi no mesmo momento, no mesmo contexto? No mesmo contexto. No mesmo contexto, né? A senhora se recorda se nesse deslocamento da senhora até esse shopping, até lá a Praça dos Três Poderes, se a senhora avistou algum bloqueio policial, policiais enfileirados, dizendo que não podia passar? Não, eles me revistaram e me disseram que eu poderia passar. Não, pode passar. E a senhora... Bloqueio, você fala. Certo. E a senhora seguiu até a praça? Foi. E daí para frente, o que foi que aconteceu? Prefiro não responder. Certo. A senhora viu como foi que as pessoas entraram nos prédios, lá na praça? Como foi que se deu essa entrada? Houve alguma liberação? A senhora viu se alguém liberou a entrada, se alguém abriu porta? Prefiro não responder. A senhora praticou algum ato de violência contra os policiais ou contra membros das forças de segurança? Jamais. Ao invadir o prédio do Senado Federal, a senhora queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Prefiro não responder. A senhora pretendia, com a invasão, auxiliar a depor o governo? Jamais. Quem a senhora apoiava ao participar da invasão? Prefiro não responder. A senhora sabe dizer o motivo de ter havido depredação das instalações dos prédios públicos? Prefiro não responder. A senhora danificou algum bem? Jamais. A senhora estava com o rosto encoberto ou fez uso de máscara em algum momento? Nunca. A senhora acredita nas afirmações do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas urnas e nas eleições? Prefiro não responder. Isso colaborou para a sua vinda a Brasília e para participar da marcha até a Praça dos Três Poderes? Prefiro não responder. A senhora queria a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o retorno do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Jamais. A última pergunta. Olha o que ela respondeu. Você queria a queda do presidente Lula e o governo do Jair Bolsonaro? Jamais. O Jair Bolsonaro te influenciou? Prefiro não responder. Gente, toda a defesa de todos as defesas estão alinhadas para não colocar Jair Bolsonaro como influenciador deles. O que é péssimo só para eles. Só para eles. Eles estão assumindo para si uma culpa, mas nessa época do interrogatório não havia se descoberto ainda aquele vídeo do golpe, então não adiantou nada eles dizerem que não foram influenciados. A única coisa que adiantou foi para aumentar a pena deles, e o Bolsonaro vai ser incriminado da mesma forma. Então não vai adiantar nada, tá? Caiu por água abaixo essa linha de defesa. Essa linha de defesa foi totalmente equivocada e, na minha humilde opinião, no mínimo que eu conheço aí do direito, se eles tivessem dito, olha, nós fomos induzidos pelo presidente da República, que disse que as urnas eram fraudadas, o procurador-geral da República não colocou, não imputou nada criminal a ele, ou seja, ele praticamente falou que o presidente falou é verdade, nós ficamos revoltados,
todos os deputados bolsonaristas não foram impeachmentados ou não foram responsabilizados pelas coisas que eles diziam referente às urnas, ou seja, todo mundo passou batido, Augusto Aras deixou tudo passar, e por conta dessa influência nós fomos até lá. Se eles falassem isso, a pena deles seriam bem menores, mas eles preferiram colocar o Bolsonaro como se nada tivesse, e o Bolsonaro agora vai ser preso, com certeza, e eles ficaram com a pena maior. Então foi tudo errado, tudo errado. Se o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tivesse dado declaração reconhecendo a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a legitimidade das eleições, a senhora teria vindo até Brasília e teria ido até a Praça dos Três Poderes? Prefiro não responder. Perfeito. Eu vou passar então a palavra ao Ministério Público. Gente, ela respondeu tudo até agora. Ela só não responde quando tem a palavra Bolsonaro na frase. Se tiver qualquer pergunta que inclua o nome Bolsonaro... Gente, eu tô analisando esses vídeos aqui há muitos meses, tá? Muitos meses. Então, esse é padrão. Falou o nome Bolsonaro na frase e fala, prefiro não responder. Ou seja, eles não querem dizer que foram influenciados pelo Bolsonaro. Provavelmente porque receberam algum tipo de orientação ou algum tipo de promessa dizendo que eles iam sair da cadeia, ou iriam ser inocentados, ou iriam receber uma anistia. O que não vai acontecer. Eles estragaram a vida deles para proteger Jair Messias Bolsonaro. Doutor Luiz, o senhor está com a palavra. Obrigado. Me escutam bem agora? Agora sim. Sim, tá dando para escutar bem. Tá ótimo, obrigado. Boa tarde, senhora Patrícia. De igual sorte, a senhora fica à vontade para responder as perguntas que a senhora entender conveniente. Agora quem vai perguntar é o Ministério Público Federal, tá? Pra quem não sabe, não entende direito, o Ministério Público é o órgão acusador. Foram eles que apresentaram a denúncia contra ela e todos os golpistas, tá? O Ministério Público faz agora o papel de acusador, tá? Tá certo? A senhora veio como a Brasília? Pra cá, pra Brasília? De ônibus. Tá. A senhora, como soube dessa manifestação que ocorreria aqui em Brasília e que dia essa manifestação ocorreria? Prefiro não responder. A senhora veio sozinha ou veio com outras pessoas que a senhora conhecia? Prefiro não responder. A senhora chegou em algum momento a frequentar o quartel-general do Exército, os acampamentos que estavam ali na frente? Jamais. A senhora sabe qual era o motivo das manifestações aqui no 8 de janeiro? Prefiro não responder. A senhora visualizou faixas ou dizeres antidemocráticos como intervenção fora algum governo, alguns xingamentos, alguma coisa nesse sentido? Jamais. A senhora visualizou depredações por parte de outros indivíduos quando estava ali nas dependências do Congresso Nacional? Prefiro não responder. A senhora visualizou pessoas com uso de máscaras e roupas camufladas e também armas brancas durante todo esse período que a senhora participou das manifestações? Sim. O que essas pessoas faziam? Prefiro não responder. A senhora foi presa e levada para onde após a sua voz de prisão? Por presídio. Por presídio. Tá bom. A senhora sabe se o Congresso Nacional estava aberto naquele dia para acesso livre das pessoas ou houve uma invasão no prédio do Congresso? Prefiro não responder. Ok. Acho que seriam só essas, excelência, em caráter de complementação. Muito obrigado, estou satisfeito. Perfeito, doutor. Então eu já passo a palavra à defesa da senhora Patrícia. Não sei como vai ser aí a ordem, mas a defesa já está com a palavra. Muito obrigado, excelência. Agradeço. A doutora Taniele Teles está aqui abrilhantando. A audiência irá conduzir o ato. Obrigada, excelência. Obrigado, doutor Júnior. Excelência, eu vou iniciar fazendo algumas perguntas. Perfeito. Daí, no final, o doutor Hélio Júnior, ele complementa. Ok. Obrigada. Patrícia, boa tarde. Boa Patrícia, tarde. eu gostaria que você nos esclarecesse um pouquinho do porquê que você resolveu vir para Brasília, né? Que dia que você chegou, o horário e para onde e aonde que você ficou aqui em Brasília até o momento fatídico ali em que você foi para uma manifestação pacífica e acabou sendo presa. Doutora, um dos motivos é que eu tinha minha mãe que estava com Alzheimer, eu cuidava muito dela e ela morreu do Covid. E, então eu estava em luto. E eu também contraí também Covid, tive sequelas, fiquei muitos meses para poder me recuperar. Enfim, já tinha perdido meu pai. Meu sogro também morreu. A minha família vivia um momento trágico. Aí eu vi que ia ter essa manifestação com que eu acredito. Eu tenho um neto
que tem 10 meses. E quando eu deixei, tinha 4 meses. E não queria que ele aprendesse sobre sexualidade na escola. Puta merda! Olha o que ela foi fazer lá! Ela foi lá porque ela não queria que o neto dela aprendesse sobre sexualidade na escola. Olha o nível, olha o nível, olha o nível da gadice, olha o nível das fake news, gente. Que bizarro, olha lá. E não queria que ele aprendesse sobre sexualidade na escola. Eu queria ter minha liberdade religiosa, porque eu sou uma cristã. Mulher, o Lula foi o cara que sancionou todas as leis da liberdade religiosa, foi o Lula. O Lula sancionou não somente a Marcha para Jesus, como ele também sancionou a lei da liberdade religiosa. Olha a gadice dessa mulher. Faz 30 anos que eu frequento a igreja adventista do 7º dia. E perguntei pro meu marido, amor, eu vou? Ele falou, vai. Gente, a igreja adventista é contra membros se envolverem na política, nessas coisas. Você vai distrair um pouco a tua cabeça, você precisa distrair. Foi um dos motivos que me trouxe até Brasília. Eu nunca, jamais, de hipótese nenhuma, se eu soubesse que eles iam destruir patrimônios públicos, nunca viria. Porque a minha vida, eu tenho 49 anos. Nunca. Eu fui professora de criança. Eu nunca teria vindo num lugar como esse para as pessoas fazerem o que fizeram com órgãos públicos, que é nosso, porque eu sou brasileira. Quer dizer, já tava ruim a defesa, né? Agora ficou bem pior. Que dia que você chegou em Brasília? E o horário? Eu cheguei em Brasília dia 7, às 10 horas da noite. Fiquei numa pousada a 40 minutos de Brasília. Ah, certo. Então você não veio direto para Brasília, você veio com um ônibus, né? E você ficou hospedada fora de Brasília, é isso? Fora, 40 minutos. Certo. E daí no dia 8, como que deu essa vinda para a sede dos Três Poderes ali, para a praça, né? Enfim, para a manifestação. Você estava onde? Como que você se deslocou? É justamente isso, você estava sozinha? Você falou que eu estava sozinha. Certo, então você foi no shopping, almoçou e depois do shopping você resolveu, você foi caminhando até a praça, a sede dos Três Poderes lá, como que você foi? É muito próximo, doutora. Eu resolvi comer no shopping, pode ver se tem imagens, eu comendo lá, com certeza, almocei lá. E fui andando, já estava posto um cordão de policiais, e eu fui revistada, tirar. E vocês perceberam, né? Aqui o Paulo Araújo falou, né? Ela entregou o Bolsonaro. De certa forma, sim. Mas, na verdade, ela não entregou o Bolsonaro. Porque ela se recusou a ligar a ida dela lá ao Bolsonaro, só que ela se contradisse no próprio depoimento, foi o que eu expliquei pra vocês. Ao mesmo tempo em que ela disse, não, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, ela disse, eu fui lá pra não ensinarem sexo na escola. E quem dizia isso era o Bolsonaro. Ou seja, ela prejudicou somente a ela mesma, porque ela mentiu no processo. Entenderam? Se ela tivesse falado desde o começo, olha, quem me influenciou foi Bolsonaro, inclusive eu fui pra lá que meu filho ia ensinar uma maneira de piroca, que não sei o que é trans, que é banheiro unissex. Se ela falasse isso tudo, eles iam perceber, não, ela foi induzida ao erro pelo ex-presidente da República. Então, ela teria atenuante, com certeza. Todas as coisas, os homens, os policiais masculinos, tiraram todas as minhas coisas, não tinha nada, o que tinha era só um lençol, que eu ia ficar lá sentada onde eu estava. Como meu filho ia fazer 21 anos, dia 9 de janeiro, antes de eu ir embora, ele falou, mãe, segunda-feira é meu aniversário. E eu falei, filho, a mãe vai voltar antes e a gente vai comemorar junto. Fui revistada também por uma policial feminina e eles deixaram eu passar. Aí eu fiquei sentada lá naquela praça, no seu nome, não conheço Brasília. Até começar tudo. Começar as bombas, começar as balas de borracha que eles atiravam. Nos levando até aonde eu cheguei. Chegando lá, eu vi o choque. Eu sei que é o choque
porque eu vi eles com o escudo deles. Eles colocaram o escudo deles na parede e falou: entra, que nós estamos aqui do lado de vocês, nós estamos aqui pela proteção. Meu pai e minha mãe me criaram falando que era para mim sempre acreditar na polícia. Qualquer coisa que acontecer, ligue para a polícia, 90. Exatamente, agora confie na polícia, a polícia te prendeu. Você era uma criminosa e eles te prenderam. Olha aí, a polícia, assim, tem que confiar mesmo. Confia. Se acontecer alguma coisa de você na rua, tiver uma polícia, fique perto dela. Eu nunca imaginaria, jamais, que a polícia estava nos induzindo a ficarmos lá para sermos presas. Eu queria falar também, você acha que se eu tivesse... O contraponto cerrado, ele fala assim: Vitor, o Bolsonaro condenado pode ensejar pedido de revisão? Não, essas condenações não tem mais revisão, tá? Porque essas condenações são das atitudes deles durante o processo. Então não tem mais o que revisar, acabou, não tem essa de revisão, tá bom? O que pode acontecer é o seguinte: depois da prisão do Bolsonaro, pode acontecer que as próximas pessoas que entrarão ainda no contexto do processo, né? Que ainda tem inquérito pra fazer, que ainda tem interrogatório, pode ser que eles mudem a estratégia de defesa vendo todas essas condenações e vendo o Bolsonaro preso. Se eles forem espertos, os próximos agora podem mudar a estratégia de defesa. Tem alguma coisa de ruim, quebrado alguma coisa, fazendo algo ilegal, eu estaria esperando para ser presa. Se eu errei, foi porque eu fui ingênua em acreditar na polícia. Certo, Patrícia. Você falou que era uma manifestação pacífica e, de repente, começou a vir bombas e tudo mais. Qual que foi a tua atitude nesse momento? Você entrou em desespero? Você ficou com medo de morrer? O que aconteceu? Doutora, na hora que eu vi que eles estavam colocando até bombas onde nós estávamos, eu me ajoelhei. Entreguei a minha alma para Deus, porque eu pensava que eu seria morta naquele momento. Certo. E daí, quando você viu que as bombas e tudo mais, você entrou no prédio onde você foi preso? Convidado pelo choque. Você se aproximou do prédio e o choque... Eu estou aqui para segurança de vocês e nós estamos do lado de vocês. Eu acreditei nisso. Mas não acreditou, ele falou a verdade, ele tá lá pra segurança de vocês. Tu tá mais segura do que nunca na papuda aí. É 17 anos de segurança total, nada acontecerá. E quando eu cheguei até lá e começou a soltar também bombas onde a gente estava, eu me dirigi até o banheiro e lá fiquei presa até depois que tudo passou. Olha, ele te deixou presa num lugar pra não acontecer nada com você, você ficou em segurança. O cara foi cirúrgico no comentário, o guarda. E tudo tinha passado, as bombas, tudo. Tá, então tu tá me falando que você correu próximo para o prédio público, os policiais convidaram vocês a entrar, você entrou, continuou as bombas lá dentro, e você sabe mais ou menos a localização de onde era esse banheiro onde você ficou escondido? Era atrás onde ficam os presidentes do Senado, atrás que fica o banheiro. Certo, então você entrou e dentro desse plenário do Senado, isso? Isso. Que eu nem sabia eu não sabia onde eu estava. Eu fiquei sabendo depois. Que seria o pior lugar para mim estar, era no Senado. Certo. E lá dentro, antes de você ir se esconder no banheiro, você viu alguém quebrando? Você viu alguma coisa? Você viu pessoas quebrando? Você viu alguma coisa, pessoas diferentes, vestidas diferentes, alguma coisa assim? Doutora, só antes de entrar no prédio, eu vi pessoas com máscara preta, com roupa preta, com cacetete muito grande, homens muito altos, e eles estavam se dirigindo para o térreo do prédio. O térreo do prédio, tu fala que essas pessoas estavam se dirigindo para o... Lá tem, na onde eu fiquei, lá tem tipo uma garagem, não sei porque eu fiquei 17 horas presa lá. 17 horas eu fiquei debaixo, no subsolo. Eles estavam se dirigindo para o subsolo do prédio. Essas pessoas vestidas de preto, então elas se dirigiram para esse subsolo do prédio, do Congresso, isso? Isso. Uhum. Certo.
Fora isso, Patrícia, lá dentro do prédio lá, você chegou a ver pessoas quebrando lá? Você chegou Não? Como que estava quando você entrou? Doutora, eu não vi, porque é verdade. Eu fiquei presa. Eu preferi ficar dentro do banheiro. Eu me sentia segura. Muito obrigado pela contribuição com a live, viu? Elaine Matos, 66, um grande beijo. Um grande beijo, querida. Muito obrigado pela mensagem e pela contribuição com a live. A única vez, na hora que eu vi que estava atacando bomba lá dentro, eu peguei uma bermuda que eu tava. E um rapaz jogou água nessa bermuda, eu tampei e me dirigi até o banheiro. Eu não sabia onde que era, mas não sabia onde que eu ia correr, porque eu não conheço. Eu não conhecia. Aí eu me dirigi até lá. Certo, Patrícia. E lá eu fiquei até o... Quando você entrou dentro desse prédio público, você viu as coisas quebradas já? Você viu se já estava alguma coisa destruída? Eu saí de lá, onde eu estava intacto, não tinha nada quebrado, porque se eu soubesse que os pessoal estavam quebrando outros lugares, eu preferia sair para morrer, porque para mim, esse tipo de coisa, eu não queria aceitar. Pessoas quebrando o seu próprio patrimônio. Jamais. Entendi. Certo. Você quebrou algo também, ou não? Doutora, como eu disse, eu dei aula para crianças. Jamais eu ia fazer esse tipo de coisa, que é fazer alguma coisa contra o meu próprio patrimônio, contra o próprio patrimônio dos meus filhos, contra o próprio patrimônio do meu neto, que tem agora 10 meses de idade. Entendi. Você chegou a ficar no QG de Brasília ou não? Não, como eu disse, eu fiquei numa pousada há 40... Muito obrigado, Neuza Maria, querida. Um grande beijo por mais 74 estrelinhas. Você é maravilhosa. E obrigado por ser assinante mensalista do canal, querida. Você já faz parte da família. Um grande beijo, Neuza. Muito obrigado. 30 minutos de Brasília. Perfeito. Doutor Hélio, alguma pergunta, alguma complementação? Obrigado, doutora Taniele. Acho que já fez praticamente todos os questionamentos aqui, só alguns aqui que eu não vi ainda. Ela já informou que não portou nenhuma arma de fogo, arma branca, nenhum produto inflamável, Patrícia? Não, arma eu nunca vi. Nunca vi uma. Só separando aqui as perguntas já respondidas. Em algum momento você viu os policiais tentando identificar somente as pessoas que vandalizaram e separar e prender somente essas pessoas e retirando aquelas que não vandalizaram? Olha, vou afirmar de novo. Eu estava dentro do banheiro. Na hora que cessou as bombas, cessou tudo, eu saí de lá do banheiro, vi o Caio e o Wallace, que estava do lado, e ele falou assim, nós vamos levar vocês, não sei se é esse termo, para vocês serem desfichados, e nós vamos levar vocês até na frente em segurança. Eu fui a primeira a sair. Eu ouvi o que ele tinha falado, que era para nós sairmos, eu fiz. Porque se um policial falasse para mim, não entre, não faça, eu ia obedecer o comando dele. Puta, gente, olha, tá aí uma coisa que, assim, é uma defesa esdrúxula, tá? Ela tá falando assim, se eu fosse avisada por um guarda pra não fazer, eu não faria. Isso não existe, tá? Porque já é natural você entender que um prédio depredado, que aquela confusão, você não tem que estar ali, tá? Então é ridículo. Tipo assim, essa defesa dela é ridícula. Ó, presta atenção, olha que ridículo o argumento. Eu fui a primeira a sair. Eu ouvi o que ele tinha falado, que era para nós sairmos, eu fiz. Porque se um policial falasse para mim, não entre, não faça, eu ia obedecer o comando dele, porque foi isso que meu pai e minha mãe ensinaram. Os policiais, Wallace... Imaginem assim, ó, o pai dela ensinou pra ela assim, ó. Se você vê um banco arrombado, com as portas arrombadas, com policiais dando tiro, você pode adentrar, a não ser que o policial fale, não entre.
Caso contrário, se você vê o banco arrombado, pode entrar, entra no cofre, faz o que você quiser. A não ser que o policial diga, não, é melhor não entrar. Puta que... Não, olha, ó, senhora, eu tenho certeza que teu pai não falou isso pra você, com certeza. É a senhora que entendeu errado. E demais não reconheceram você em atos de vandalismo. Você chegou a conversar algo a mais com eles que você não tenha falado aqui? É como eu disse, ele deu uma ordem. Ele era um representante do Estado naquele momento. Eu somente obedeci. Patrícia, existe mais alguma coisa que nós não tenhamos perguntado que você queira agora falar em sua defesa? Ou esclarecer? Esclarecer? Eu só queria falar o seguinte, que eu acredito na polícia, eu acredito na justiça. Está escrito em Salmo 98, que diz, justiça e direito é o fundamento do trono de Deus. Como eu disse, eu sou uma cristã. Jamais faria algo dessa maneira. Jamais eu, como mãe, iria fazer uma coisa para que meus filhos ficassem com vergonha de mim. Mas senhora, a senhora abandonou sua família e foi pra lá, pelo amor de Deus. Meu, não dá pra entender. O problema não é depois, o problema é antes. Você deixar tua família pra ir num negócio desse. Eles sabem qual a mãe que eles têm. Em nenhum momento eu recebi cartas dos meus filhos daquele prisão. São 201 dias sem ver o rosto do meu marido. Ó, pense pelo lado positivo. 201 dias já serão descontadas da sua pena de 17 anos. Tá? Então esses 201 dias, que é quase um ano já, né, um terço aí de um ano, já estão descontados. Tá? Então a senhora já tem 201 dias a menos na sua pena. Sem ver o rosto dos meus filhos. Sem ver o rosto do meu neto. Nenhuma bandida. Agora, continua protegendo o Bolsonaro. A senhora não quis proteger o Bolsonaro? Agora, arca com a consequência. O Bolsonaro tá solto, andando de jet ski, tá comendo por aí, tá viajando, tá fazendo campanha pra prefeito. O Bolsonaro tá aí. A senhora não quis proteger ele no seu depoimento? Então, agora conversa com o seu advogado e com o Bolsonaro. Tenho certeza que não foi tratada dessa maneira como eu estou sendo tratada aqui. Patrícia, finalizada aqui, excelência, pela defesa, na oportunidade só a defesa técnica reitera pelo pedido de liberdade provisória, considerando que os pedidos já foram elencados na peça número 26, reiterados na peça 36 e por fim. Gente, alguém tem que avisar esse advogado que esse advogado é o mesmo de outros. E ele toda hora fala reinteirar. Gente, não existe essa palavra reinteirar. É reiterar. Reiterar, tá? Não tem reinteirar. Porque tudo que é inteiro você não pode colocar de novo, já é inteiro. Reinteirar. Alguma coisa que você precisa inteirar de novo, ela não é inteira. Ela já tá faltando parte. Então a palavra certa é reiterar, que é você dizer isso de novo, né? Meu Deus do céu, esses advogados, gente, pelo amor de Deus. Peticionados novamente na reiterada defesa de peça número 49. Reiterados pedidos de liberdade, os quais foram feitos em favor da soltura da senhora Patrícia, mais de 200 dias que não se existem provas que ela tenha vandalizado patrimônio público, patrimônio tombado, absolutamente zero imagem de segurança que mostram ela em atos de vandalismo. Pelo contrário, mostra ela em atos de grande temor, testemunhas confirmam que ela não tem praticado qualquer crime no dia 8 de janeiro. Pelo contrário, até hoje não sabemos a motivação que a Patrícia permanece presa injustamente. A defesa técnica reitera pedido de liberdade fundamentado, excelência, no artigo 310, inciso 3º do Código de Processo Penal. E, por fim, no artigo 321, entendendo que já foram afastados absolutamente todos os motivos que fundamentam a necessidade da segregação cautelar. Por fim, excelência, a defesa técnica esclarecendo todos os fatos, reitera a liberdade. Há uma grande dificuldade da família, condição financeira muito difícil de tê-la, excelência, de vê-la, de visitá-la, não tem condições financeiras algumas. Eu queria pedir a oportunidade de que a senhora, após o final da audiência, que ela deixe pelo menos falar com seus familiares, nem que seja 5 minutos em sala reservada. E agradeço. Muito obrigado. Eu vou fazer aqui a leitura do termo